aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, certo? Hoje vamos dar continuidade ao assunto do reino das plantas, no módulo 2, né? A diversidade das plantas. Só que na nossa terceira parte nós vimos briófitas, pteridófitas e hoje nós vamos ver as gimnospermas. Esse assunto está na página 77 e vai até a 81. Próxima semana a gente vai dar vamos finalizar esse capítulo vendo as angiospermas, tá certo? Então, bora lá. Então, pessoal, a gente viu as características para que uma planta seja classificada em um determinado grupo. Certo? A gente viu as características que foram os vasos condutores, que a gente já viu, o xilema e o floema, vimos semana passada, a semente, que a gente vai dar início a ela hoje, fruto, que a gente só vai ver na próxima semana, que vai criar os grupos de plantas. Então a gente viu as briófitas, que não tinham vasos condutores, sem sementes, sem frutos, divididas em 3 grupos. Depois começamos a estudar as plantas que tinham vasos condutores, né? As pteridófitas, como o primeiro grupo, que não tinham semente, nem fruto, né? As pteridófitas. Hoje vamos dar início às plantas que possuem sementes. Só que essa semente não é envolvida pelo fruto, como a gente vê, o famoso caroço que tem dentro de uma fruta. Então, a gente vai ver plantas que não tem essa parte de alimento, alimento nutritivo que os frutos dão, envolvendo a semente. Então, a gente vai ver somente a semente sem nada, que são as coníferas, as cicadófitas, as guinetófitas, as ginkgófitas, que são os grupos que fazem parte das gimnospermas. Depois, semana que vem, a gente vai ver as que possuem fruto, que são as antófitas. E a gente encerra os 4 grupos de plantas atuais. Vamos dar início ao nosso hoje, né? As gimnospermas. Vendo primeiro as características. Aquela velha história, se tem vasos condutores, se não tem, se é de grande porte, se é de pequeno, se precisa estar perto da água, está longe. Então, vamos iniciar. Pelo que a gente estudou até agora, briófitas não possuem vasos. Todas as outras que vierem vão possuir vasos condutores, o xilema e o floema, e podem atingir alguns metros ou vários metros, dependendo da espécie, mas são plantas que a gente pode encontrar de pequeno, médio e grande porte, que podem viver em ambientes de água doce e terrestre. Então, não vai encontrar em água salgada, mas em água doce. Possuem sementes, então nós temos uma primeira estrutura evolutiva muito importante para a reprodução das plantas, a dispersão, ela se espalhar com facilidade, porque vai servir de alimento para alguns animais, os animais vão comer a semente, alguns vão engolir a semente sem mastigar, essa semente vai passar pelo sistema digestivo do animal e vai sair praticamente adubada pelas fezes e vai se desenvolver naquele local. Só que a lógica é que ele não vai fazer isso perto da planta mãe, o animal come e vai embora, muito longe de onde essa planta nasceu. E essa semente pode cair em um local propício ao desenvolvimento dela, e aí a planta ela vai se espalhando pelo planeta, vai começando a dominar o ambiente, a se espalhar. Isso é uma vantagem, isso é uma estratégia da planta, usar as sementes para que ela possa ir para lugares distantes e assim povoar aquele ambiente. E que não possuem flores nem frutos. São flores bem primitivas, então não são consideradas flores verdadeiras. Certo? Não possuem flores, não possuem frutos. Você não vai ver uma florzinha com pétala, certo? Colorida, tá? Você não vai ver nessas plantas, tá certo? Você vai ver estruturas bem estranhas, são estruturas reprodutivas, digamos assim, são flores primitivas, que não são consideradas flores, mas que ajudam na reprodução. A gente vai ver daqui a pouco. Aqui estão alguns exemplos. Ó. A gente tem os famosos pinheiros natalinos, certo? As araucárias, os ciprestes, as sequoias. São grupos de plantas que podem atingir muitos metros e que até mesmo o tronco da árvore ele pode ser de um diâmetro muito impressionante, muito grande, de vários e vários metros. E eu vou mostrar para vocês uma fotinha aqui de pessoas que tentam abraçar uma dessas plantas. Vocês viram o tamanho dela. Só revisando. Vendo os vasos condutores das gimnospermas. O xilema,
que vai sugar a seiva mineral do solo e vai subir e ir para todo o restante da planta, levando água e sais. O floema ele vai ser produzido na folha através da fotossíntese, né? E que vai sair da folha e se espalhar tanto para baixo quanto para cima da planta. Então, para todos os lugares, levando os nutrientes que a planta produziu durante a realização da fotossíntese. Então, isso aí a gente já viu. As partes também não tem nenhuma novidade, já que são plantas verdadeiras, vão possuir uma raiz para sugar os nutrientes, lógico, e apoiar a planta no chão. Vai ter um caule muito mais resistente do que as pteridófitas. Sendo resistente, ele consegue suportar o peso da planta, então ele consegue crescer muito mais do que as pteridófitas e, logicamente, as briófitas. Vão possuir folhas verdadeiras, né, para a realização da fotossíntese, que vai se espalhar por toda a planta. Então, nenhuma novidade. Classificação. A gente tem as Coniferópita, que é o grupo das coníferas. Se você observar bem, o famoso pinheiro natalino, os pinheiros, os ciprestes, as sequoias, as araucárias, são uma planta tipicamente brasileira, e as sequoias. Essas plantas aqui, essa tipicamente brasileira, essa aqui é praticamente americana e europeia. São plantas que podem, olha o tronco dessa árvore, viu? São várias pessoas de mãos dadas, para dar uma volta no tronco dela. Então são plantas muito grandes. Chegam a ter até centenas de metros de altura, mais de 100 metros de altura. São bem plantas típicas da Europa e dos Estados Unidos. A gente não encontra aqui no Brasil. A nossa típica são as araucárias. Temos as cicadófitas, que são as cicadófitas que parecem com um tipo de coqueiro, só que eles não produzem aquele fruto. Aqui está a parte reprodutiva da planta, certo? Parece uma flor, mas não é uma flor. Essas plantas não têm flores. As gingóptas, que são plantas rasteiras, plantas que elas não conseguem crescer muito, então elas vão se espalhar pelo chão, junto com as guinetófitas, que são plantas bem pequenas. As mais comuns são as de cima, as coniferófitas e as cicadófitas. São plantas que algumas podem ser usadas como adorno, como os ciprestes, né, os pinheiros natalinos, que são muito utilizados para decoração, e as cicadófitas. Reprodução, para a gente encerrar. Então, o grupo das plantas gimnospermas, eles têm uma reprodução que pode ser feita de forma de alternância, chamada de metagênese ou alternância de geração. São plantas que podem possuir sexos separados, ou seja, uma planta é macho, outra planta é fêmea. E tem casos de plantas que têm os dois sexos, certo? Elas são hermafroditas, elas são monóicas, possuem sexo masculino e feminino na mesma planta. E isso facilita a reprodução delas. Não é positivo do ponto evolutivo, genético, mas é positivo pela questão da dificuldade que essa planta tem para se reproduzir. Então são plantas que não usam mais a água para se reproduzir, foi um avanço evolutivo dela, mas para fazer isso ela precisou se especializar em um tipo um pouco mais arriscado de reprodução, que é a utilização de outra forma de agentes polinizadores, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa alternância de gerações, tem uma parte assexuada e a parte sexuada, que a gente pode chamar assim. A planta precisa de estruturas reprodutivas. Então, nós temos as flores, digamos assim, primitivas, não são chamadas de flores, e sim de estróbilos, que são estruturas reprodutivas encontradas nas folhas dessas plantas, do pinheiro natalino, por exemplo, do cipreste, da sequoia. Essas plantas possuem isso, em que ele tem um estróbilo, certo, masculino, e um estróbilo feminino. Vou mostrar agora na real. Esse aqui mais alongado é o estróbilo masculino. Ele produz os grãos de pólen para que a planta possa passar esses grãos de pólen para o estróbilo feminino. Então as bolotas, essas bolinhas mais arredondadas, recebem o grão de pólen
para a produção das sementes, sem fruto, sem aquela parte carnosa nutritiva que algumas plantas que a gente conhece produzem. Então, os estróbilos masculino e feminino, ó, produzem o grão de pólen. Aqui seria a parte reprodutiva da planta. No momento em que os grãos de pólen, o estróbilo masculino, ele está maduro. Então ele solta essa poeira aqui, ó, essa poeirinha, são os grãos de pólen no ar, muito leves e que podem ser levados pelo vento. Então o vento carrega esses grãos de pólen em grande quantidade, certo? Porque o vento, se der para um lado diferente, logicamente não vai encontrar o feminino. Então essa planta tem até esse problema, que tem que o vento acertar a direção dos estróbilos femininos. Então essa planta produz muito grão de pólen. O vento envia, né, se acertar a direção, e os grãos de pólen entram em contato com essas bolotinhas, que são os estróbilos femininos. Elas vão receber o grão de pólen, vão ser fecundadas, essas bolotas, e elas vão começar a produzir suas sementes. Então é tipo essa bolinha, ó, chamado de, popularmente chamado de pinhão, certo? E dentro dela existem várias sementes, ó, um monte, ó. Essa é a casca, a ponta da semente, ó, que não possui fruto, não tem alguma substância nutritiva envolvendo, não. Quando você pega aqui, se estiver bem madura, você aperta, eles se soltam essas sementes. Ela vai diretamente presa a um talo, ó, as sementes. Então, os animais aqui, por exemplo, algum tipo de animal típico da região, se for lá dos Estados Unidos, Europa, alce, né, animais que se alimentam desses tipos de sementes, esquilos e por aí vai. Eles podem comer e estocar. No caso do esquilo, ele pega as sementes, se alimenta e, como sabe que existe o inverno, começa a estocar por vários locais, enterrando em buracos estratégicos. Ele começa a espalhar por todo lugar na tentativa de guardar essas sementes para o inverno. Só que a gente sabe que quando ele enterra essa planta, essa semente, num determinado momento, se ele esquecer lá, essa planta pode germinar e crescer. E isso é uma tática da planta, utilizando as sementes para dispersão, para que ela possa se reproduzir em locais em que não existe ela lá. E ela consegue dominar aquele ambiente, consegue prosperar. E isso é importante para que a planta possa se desenvolver em locais que ela não tem. Então, para que ela possa se reproduzir, como eu disse, é preciso, pessoal, que esses grãos de pólen, né, essa poeirinha, ela seja levada do aparelho reprodutor masculino para o feminino, do estróbilo masculino para o estróbilo feminino da planta. Não tem água, certo? É muito difícil nessas regiões terem água para que aconteça isso. É mais fácil o vento carregar. Então esse tipo de polinização é chamada de anemofilia. Toda vez que você escutar anemofilia, significa que é uma polinização realizada pelo vento, com a ajuda do vento. Existem outros tipos de seres, né, até mesmo a água, que faz isso, mas nessa planta, no grupo das gimnospermas, a principal forma de reprodução é através do vento. Existem casos, que a gente vai ver depois, ou que a gente viu no caso da hidrofilia, nas briófitas. Quem leva o gameta masculino para o gameta feminino é a água, lá nas briófitas. Pteridófitas também é a água. Aqui começa a haver uma evolução. Ah, Bruno, quer dizer que a água não ajuda de jeito nenhum? Ajuda, pode acontecer de alguma água levar grãos de pólen do estróbilo masculino para o estróbilo feminino de uma gimnosperma, de um pinheiro. Mas é muito difícil isso. Se ela fosse depender da água, ela não conseguiria se desenvolver como ela se desenvolveu. Então, ela optou por usar mais o vento. Certo? E existem casos que os insetos fazem isso. Até mesmo nas gimnospermas, tem relatos de que alguns insetos se alimentam de partes do aparelho reprodutor da planta lá, e com isso consegue carregar o grão de pólen do estróbilo masculino para o estróbilo feminino. Mas é muito raro isso. Se for feito por inseto, a gente chama isso de entomofilia.
É uma polinização que insetos, certo? Abelhas, pode ser besouro, pode ser qualquer tipo de inseto que passe de uma planta para outra, levando os grãos de pólen. Mas as gimnospermas não utilizam muito, não utiliza esse tipo de polinização. Lembrando, polinização é o transporte do grão de pólen de um lugar para outro. Não polinização, levar os grãos de pólen do masculino para o feminino e a planta ser germinada, ser fecundada e depois se desenvolver. No caso que alguns animais façam isso, por exemplo, beija-flor, né? Até mesmo alguns morcegos fazem isso, alguns tipos de pássaros, eles fazem esse tipo de polinização, nós chamamos de zoofilia. Então é mais voltado para animais, né? E se for específico para inseto, o pássaro em si, a gente chama de ornitofilia. Então a ornitofilia está dentro da zoofilia quando você não especifica. Mas se você disser que exatamente um beija-flor, então a gente diz que é ornitofilia. Mas a gente sabe que beija-flor é animal e ele também está dentro do grupo da zoofilia. Ou seja, é um tipo de transporte feito por pássaros e animais, um dentro do grupo do outro, podendo estar incluso. Mas nós estamos falando das gimnospermas. Então, ela não possui uma flor verdadeira. Então isso aqui não tem, por exemplo, néctar. Por que um beija-flor vai em uma planta? Vai em uma flor, vai em outra flor, vai em outra flor. Ele está procurando algo. Ele está procurando o néctar que a flor produz. Substância adocicada, rica em carboidrato, dá muita energia, altamente nutritivo. Aqui não tem isso, néctar. Então por que um beija-flor viria aqui, se não tem? Então para que ele possa ajudar a planta a se reproduzir, é preciso que ele ganhe algo. E ele não ganha. Então o beija-flor não vai vir. Então a abelha, mesmo raciocínio. Se não tem nada para a abelha aqui, não tem néctar, não tem por que ela vir. Então essa planta não usa água, não usa insetos, animais, pássaros. Essa planta usa principalmente o vento. Então o tipo de polinização utilizada pelo grupo das gimnospermas é a anemofilia, transporte dos grãos de pólen com a ajuda do vento. Tá certo, pessoal? Ok, hoje a gente encerra a aula do grupo das gimnospermas e quando for semana que vem a gente finaliza esse capítulo falando das plantas que sim, essas possuem flores, possuem néctar, são mais bonitas na questão da beleza, exuberância das flores, e a gente vai estudar as angiospermas, tá ok? Então pessoal, por hoje só, espero que vocês tenham gostado, se cuidem e até a próxima. Tchau!